Olá a você que me ouve. Espero que esteja bem. Somos alunos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, Minas Gerais, e integrantes do programa de residência pedagógica na disciplina de Geografia. Hoje, dando sequência ao PET do segundo bimestre, chegamos ao capítulo 5, que tem como tema o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos estudar juntos? A urbanização está diretamente ligada ao processo de desenvolvimento de um território. Ou seja, quanto mais industrializado o país, por consequência, mais urbanizado também o é. O avanço da urbanização no Brasil e também no mundo foi acelerada pelo processo que conhecemos como êxodo rural. O êxodo rural pode ser definido como o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos ou às cidades. Esse deslocamento aconteceu em todos os países, mas em diferentes momentos, e gerou o que chamamos do processo de urbanização. O processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresentam diferenças significativas e que estão diretamente relacionadas ao processo de industrialização. Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas. Entre elas, podemos destacar a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, e foi evoluindo de forma gradativa, ou seja, em um processo. Por consequência, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento, fazendo com que milhares de pessoas fossem migrando para as cidades ao longo de todo esse processo. Portanto, podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de forma lenta e gradativa, assim como a industrialização, contribuindo para a criação de infraestrutura urbana. Já nos países subdesenvolvidos aconteceu o contrário. A urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização, mas esse processo aconteceu em um curto espaço de tempo. E foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e muito desordenada. Sendo assim, as cidades, que ao receberem os grandes fluxos migratórios, não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano, o que causou a formação de espaços cada vez mais segregados ou divididos. As favelas são uma característica marcante desses espaços dos países subdesenvolvidos, pois nela observamos uma reduzida oferta de serviços básicos como água encanada, como rede de esgoto, pavimentação de vias, entre outros aspectos. E também problemas encontrados nessas cidades são os elevados índices de desemprego, muitas pessoas que não têm emprego, o aumento da violência urbana e também da economia informal, uma vez que muitas pessoas chegam naquele local e elas não têm infraestrutura para poder trabalhar ou gerar um tipo de renda. Portanto, podemos perceber que esse processo de urbanização aconteceu em todos os países do globo e algum deles ainda está acontecendo nesse momento. O que muda são somente a oferta de recursos. Enquanto alguns países dispõem de uma excelente infraestrutura e conseguem absorver esse processo migratório, outros não têm a mesma capacidade. Para se ter ideia, hoje em dia, do total de pessoas que moram em zonas urbanas, 80% são de países subdesenvolvidos. Esse fato deve, além da rápida urbanização das nações emergentes, ao processo de ruralização das elites dos países ricos, que buscam moradias em zonas afastadas dos grandes centros, a fim de evitar os problemas sociais, ambientais e urbanos. O que é esse processo de ruralização? É o processo inverso ao êxodo rural. E essa urbanização ela apresenta-se como um grande desafio hoje para a gestão pública. Porque quanto mais globalizada e desenvolvida é uma cidade, maior também será a sua urbanização. Ou seja, haverá uma formação de megacidades, cada dia mais complexas.
Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa temática. Caso ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo ou nos envie mensagens nos nossos grupos de WhatsApp. Estamos sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas.